1812, Ephraim Tyre e Hannah Taft tiveram uma filha, a quem deram o nome de Bathsheba. Nascida em Rhode Island, Bathsheba passou toda a sua vida no nordeste dos Estados Unidos, até que, em determinado momento, mudou-se para Connecticut. Foi lá que conheceu Judson Sherman, com quem começou um relacionamento. Em 10 de março de 1844, os dois oficializaram a união e ela foi morar na fazenda dele. Bem-vindos ao News Web Doc. Aqui você encontra os relatos mais sombrios sobre casos assombrados, crimes brutais, segredos ocultos do Vaticano e relíquias macabras da Igreja. Nosso objetivo é trazer histórias reais e aterrorizantes, analisando cada detalhe e revelando verdades ocultas que muitos preferem manter em segredo. Se você é fascinado pelo mistério, pelo oculto e pelo lado sombrio da história, então já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e prepare-se para mergulhar em um mundo de horrores e conspirações. Agora, sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Em 1851, Bathsheba deu à luz seu único filho registrado, Herbert Sherman. No entanto, acredita-se que ela tenha tido mais 3 crianças, 2 meninos e uma menina, mas nenhuma delas sobreviveu o suficiente para ser incluída nos censos da época. Ao longo dos anos, rumores começaram a circular sobre Bathsheba, associando-a à prática de feitiçaria e a rituais macabros. As especulações se intensificaram após a misteriosa morte de uma criança sob seus cuidados, que supostamente foi empalada com uma agulha de costura. Contudo, nunca foram encontradas evidências concretas contra ela. Vale lembrar que no século XIX, a medicina ainda era extremamente limitada, tornando difícil a recuperação de crianças doentes. Bathsheba viveu até 1885, quando sofreu um grave ataque de paralisia que os médicos da época não conseguiram diagnosticar. Sem jamais se recuperar, faleceu aos 73 anos. Hoje, suspeita-se que sua condição tenha sido resultado de um derrame cerebral, e assim se desenrolou a vida da verdadeira Bathsheba Sherman. No entanto, a versão retratada no filme Invocação do Mal apresenta um desfecho muito mais sombrio. Para entender como os eventos reais moldaram a lenda da bruxa malévola representada no filme, e de que forma essa narrativa influenciou ocorrências posteriores, acompanhe o vídeo até o fim. Bem-vindos à história do terror. A franquia Invocação do Mal é amplamente conhecida por abordar rituais demoníacos e invocações de entidades malignas. Grande parte do seu enredo é inspirado no grimório A Chave Menor de Salomão, que descreve seres como Malthus e Valak. O demônio apresentado em Invocação do Mal 3 também tem origens ligadas ao ocultismo. Entretanto, além dos demônios baseados em textos antigos, alguns antagonistas da saga foram criados a partir de lendas urbanas. Um exemplo é La Llorona, a assombração do folclore latino-americano. Mas antes dela, a franquia apresentou a figura de Bathsheba, a bruxa, inspirada na enigmática esposa de fazendeiro da Nova Inglaterra, cujo espírito supostamente assombra a antiga propriedade da família Arnold, em Harrisville, Rhode Island. Desta vez aqui no canal, vamos explorar a cronologia dos fatos. Contudo, a linha do tempo da verdadeira Bathsheba Sherman não corresponde exatamente à história mostrada no filme, onde sua personagem falece 7 dias após o nascimento do filho. Então, vamos começar com um evento que é real e também aparece no longa, o casamento de Bathsheba Tyre com Judson Sherman. Agora prepare-se, porque vou revelar toda essa história do outro lado da tela. Aqui no News Web Doc, o casamento de Bathsheba Tyre e Judson Sherman. Na vida real, Bathsheba se casou em 1844, quando tinha aproximadamente 31 ou 32 anos. No filme Invocação do Mal, Lorraine Warren menciona que a fazenda foi construída por Judson Sherman em 1863. Pelo modo como essa informação é apresentada, dá a impressão de que Judson e Bathsheba ainda estavam juntos nessa época, sugerindo que o casamento ocorreu pouco antes da construção da casa. Geralmente, casais passam a viver juntos logo após a cerimônia.
Então, para fins de narrativa, podemos considerar o mesmo ano. Se assumirmos que os acontecimentos principais da sua vida ocorreram em idades parecidas, a Bathsheba do filme teria nascido por volta de 1831, se casado em 1863 e tido um filho em 1870. Isso cria um intervalo bastante grande entre o casamento e o nascimento da criança, o que levanta questionamentos sobre a suposta linhagem satânica da personagem. De acordo com as pesquisas de Lorraine, Bathsheba foi flagrada por seu marido realizando um sacrifício com um bebê de 7 dias. Entretanto, em nenhum momento é afirmado que essa foi sua primeira gestação. Como mencionei anteriormente, na vida real havia boatos de que Bathsheba teve outros filhos que faleceram precocemente, e por isso, não foram registrados oficialmente. O filme também deixa essa possibilidade em aberto, sugerindo que o espírito de Bathsheba não ataca apenas uma criança específica. Quando Carolyn Perron é possuída, sua primeira vítima não é a filha mais nova, mas sim Christine, a filha do meio. Somente após não conseguir atingi-la, ela volta sua atenção para Abril, a mais nova. Os laços de Bathsheba com a feitiçaria. No longa, a conexão de Bathsheba com práticas ocultas é explicada por sua ascendência. É mencionado que ela descendia de Mary Town Eastey, uma mulher acusada de bruxaria e executada durante os julgamentos de Salem. Essa ancestral, assim como Bathsheba, existiu de fato e viveu cerca de 2 séculos antes dos acontecimentos do filme. Segundo Lorraine, os sacrifícios realizados por bruxas estavam diretamente ligados ao satanismo. Elas acreditavam que esses rituais as aproximavam de Satanás, elevando seu status dentro desse culto sombrio. Após ser pega sacrificando um bebê, Bathsheba teria declarado sua devoção ao diabo e lançado uma maldição sobre qualquer pessoa que tentasse tomar suas terras. Em seguida, tirou a própria vida, enforcando-se em uma árvore ao lado da fazenda. Mas, como sabemos, sua história não terminou ali. As assombrações da antiga propriedade Arnold. Com o passar dos anos, diversos eventos aterrorizantes ocorreram na propriedade. Se juntarmos os relatos que foram documentados, podemos perceber um padrão recorrente nas tragédias. Na década de 1930, uma mulher chamada Sra. Walker vivia na casa com seu filho, Rory. Segundo os registros oficiais, Rory desapareceu misteriosamente na floresta, mas as visões de Lorraine revelam uma versão diferente. A mãe teria assassinado o menino no porão antes de também tirar a própria vida. Um detalhe arrepiante é que antes de morrer, ela teria dito uma frase perturbadora. Ela me fez fazer isso. Esse relato sugere que Sra. Walker estava sob possessão do espírito de Bathsheba quando cometeu o crime. Outros fantasmas da franquia Invocação do Mal não demonstram a capacidade de assumir o controle total do corpo de alguém. Geralmente, essa é uma característica de entidades demoníacas. Mas Bathsheba, após seu sacrifício e sua aliança com Satanás, parece ter adquirido um poder semelhante. Sua maldição previa que qualquer um que tentasse se apropriar de suas terras sofreria consequências terríveis. E conforme a fazenda foi sendo dividida em várias propriedades ao longo dos anos, mais vítimas surgiram. Entre os casos macabros registrados na região, destacam-se o afogamento de um menino chamado Bledsoe em um lago próximo, o suicídio de uma empregada que cortou os pulsos em uma das casas vizinhas, o trágico acidente de um ônibus escolar, que resultou na morte de 4 crianças. Curiosamente, a frase dita pela empregada antes de tirar a própria vida foi muito semelhante à de Sra. Walker. Veja o que ela me fez fazer. Veja o que ela me fez fazer. Esse padrão sugere que Bathsheba não parou suas atividades malignas com a própria morte. Pelo contrário, sua influência continuou se espalhando, especialmente sobre aqueles mais vulneráveis. O caso do acidente de ônibus levanta uma questão intrigante. É difícil imaginar um evento tão fatal ocorrendo no interior de Rhode Island, sem uma explicação lógica. Uma possibilidade é que o motorista do veículo, assim como os outros indivíduos mencionados, tenha sido possuído no momento da tragédia, perdendo completamente o controle sobre suas ações. O propósito macabro de Bathsheba. Se analisarmos os eventos relatados, percebemos que quase todas as tragédias envolvem crianças.
Isso reforça a ideia de que os sacrifícios praticados por Batsheba não eram isolados, mas sim parte de algo muito maior e mais sinistro. A única exceção parece ser o suicídio da empregada, que era uma jovem adulta. No entanto, é possível que mais desaparecimentos infantis tenham ocorrido sem que os registros de Ed e Lorraine Warren tenham conseguido identificá-los. Uma coisa é certa: a influência de Batsheba ultrapassou os limites do tempo e da morte, deixando sua marca na fazenda e nos trágicos eventos que se desenrolaram ali por décadas. A maldição de Batsheba e a família Perron. Se cada criança sacrificada fortalecesse a posição de Batsheba entre os seguidores de Satanás, não seria surpreendente que uma grande oportunidade surgisse em 1971, quando a família Perron, composta por 5 filhas, se mudou para a antiga propriedade Arnold. Roger Perron chegando a casa com a família. Foi durante o outono de 1971 que Roger Perron adquiriu a fazenda. Apesar da suposta maldição lançada por Batsheba, que prometia punir qualquer um que ousasse tomar posse de suas terras, Roger não parecia ser o alvo principal de sua fúria. Quem mais sofreu foi sua esposa, Carolyn. Na primeira noite na nova casa, Carolyn despertou com hematomas pelo corpo, consequência de sua noite de intimidade com o marido. Essa versão dos eventos acrescenta um novo elemento às histórias registradas por Andrea Perron em seus livros sobre o tempo da família na fazenda. Na trilogia literária House of Darkness, House of Light, Andrea sugere que Batsheba desprezava Carolyn especificamente porque a enxergava como alguém que estava usurpando seu papel na casa. Tomada pelo ciúme, Batsheba não permitiria que outra mulher ocupasse a posição de matriarca. Minha mãe jamais pôde assumir o papel legítimo de dona da casa. Seja qual for a entidade que a atormentou por tanto tempo, ela não estava disposta a ceder essa posição. Ela odiava minha mãe e desejava meu pai. E eu escolho essa palavra com precisão. Desejava. A perseguição sobrenatural. Nos relatos de Andrea, há a alegação de que Carolyn teria sido atacada pelo espírito, sendo perfurada na perna com uma agulha de costura. Essa mesma ferramenta teria sido encontrada incrustada no crânio de uma criança que faleceu sob os cuidados de Batsheba. Outros fenômenos estranhos começaram a se manifestar pela casa. Um odor pútrido que se deslocava pelos cômodos. E até o cachorro da família teria sido alvo da presença maligna. Os eventos sobrenaturais tendiam a ocorrer por volta das 3:07 da madrugada, horário que coincidia com o momento da morte de Bathsheba Sherman. Na segunda noite na casa, o espírito maldito foi ainda mais agressivo. Christine, uma das filhas do casal, foi acordada de forma brusca quando uma força invisível puxou seu tornozelo enquanto ela dormia. Além disso, Bathsheba demonstrava a habilidade de interferir no sinal da televisão e distrair Roger com um padrão de 3 batidas, o que o levou a investigar o que estava acontecendo. O comportamento da entidade com Roger era curioso. Diferente da hostilidade direcionada a Carolyn e às crianças, com ele as interações pareciam quase brincalhonas, como se Bathsheba estivesse tentando conquistar sua atenção e reivindicar a posição de figura materna da casa. As 3 batidas e a zombaria religiosa. Ed Warren, renomado investigador paranormal, tinha uma teoria sobre esse padrão de batidas. Muitas vezes isso é interpretado como uma afronta à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se essa provocação ao cristianismo fosse intencional, não seria a primeira vez que Bathsheba estaria zombando de crenças religiosas. Seu próprio nome poderia ser um indicativo disso. O significado de Bathsheba. Na tradição bíblica, Batseba foi a esposa do rei Davi, mãe de Salomão. Embora eu tenha me referido a ela como Beth até agora, talvez o mais relevante fosse o outro segmento de seu nome, Sheba. Esse nome pode fazer alusão à lendária rainha de Sabá, figura proeminente da Bíblia hebraica. E sim, obviamente um bebê não escolhe seu próprio nome. No entanto, segundo os relatos de Lorraine Warren, as ligações de Bathsheba com a feitiçaria eram um traço herdado por sua linhagem. Lorraine fala: Ed, ela é descendente de Mary Town Eastey, uma das mulheres condenadas por bruxaria nos julgamentos de Salem. Ela foi executada na forca. Não há registros que comprovem uma conexão real entre Mary Town Eastey e Bathsheba Sherman. Mas o nome Mary
remete a uma das figuras mais veneradas do cristianismo, a Virgem Maria. Além disso, o pai de Batseba, chamado Efraim, possuía o mesmo nome de um dos filhos de José na tradição judaica. Se essa escolha de nomes foi proposital ou apenas coincidência, não sabemos. Mas o que torna essa relação ainda mais intrigante é que Batseba, na Bíblia, foi a mãe do rei Salomão. O mesmo Salomão cujos escritos inspiraram a Chave Menor de Salomão, um antigo grimório de feitiçaria demoníaca. Esse livro serviu como referência para os eventos de Invocação do Mal 2 e os filmes derivados de Annabelle. O incidente do guarda-roupa. Na segunda noite da família Perron na fazenda, mais um episódio aterrorizante ocorreu. Cindy, a segunda filha mais nova, foi encontrada sonâmbula dentro do guarda-roupa no quarto de sua irmã Andrea, dando continuidade aos estranhos eventos que não demorariam a se intensificar. Nunca havia agir dessa maneira antes. Grande parte da manifestação de Batseba parece estar conectada a um antigo guarda-roupa, que já se encontrava na casa quando a família Perron se mudou. O móvel estava estrategicamente posicionado diante de um compartimento secreto embutido na parede. O mesmo esconderijo favorito de Rory Walker, onde ele se refugiava sempre que os eventos sobrenaturais se tornavam assustadores demais. Além disso, essa passagem escondida também levava ao porão, que, segundo relatos, pode ter sido cenário de outro enforcamento em algum momento obscuro da história da residência, embora não existam registros concretos sobre o ocorrido. No dia seguinte, Batseba volta a utilizar o guarda-roupa para se manifestar. Durante uma inocente brincadeira de esconde-esconde entre Carolyn e sua filha mais nova, April, mãos sinistras emergem do móvel e atraem Carolyn naquela direção, possivelmente com a intenção de capturá-la ou feri-la. O presságio das aves e o terror crescente. Nesse mesmo dia, um enxame de pássaros começa a colidir contra a casa. Esse fenômeno pode ser apenas mais um evento perturbador e inexplicável, ou pode ter um significado simbólico ligado à aversão de Batseba a elementos religiosos. Aves, especialmente pombas, são frequentemente associadas ao cristianismo, sendo representações do Espírito Santo em diversas igrejas. Na terceira noite, as manifestações se tornam ainda mais intensas. Christine é puxada violentamente pelo tornozelo, quase sendo arrancada da cama, e presencia uma figura sombria observando-a do outro lado da porta. No entanto, sua irmã Nancy não consegue enxergar nada. Tem alguém parado ali. Não vejo ninguém. Está olhando diretamente para nós. Apesar de invisível para Nancy, a entidade deixa sua marca. Um odor pútrido e sufocante invade o ambiente, um sinal claro da presença maligna. De repente, a porta se fecha com violência, prendendo as meninas no quarto e causando uma onda de pânico durante a madrugada. Enquanto isso, Roger Perron estava fora a trabalho por alguns dias, deixando Carolyn ainda mais vulnerável aos ataques. Aproveitando-se disso, Batseba intensifica sua perseguição, provoca novos hematomas em Carolyn, atrai-a pela casa com ruídos perturbadores, derruba porta-retratos das paredes, como um claro insulto à família Perron, pois seu ciúme em relação a Carolyn por assumir a figura materna era evidente. O ápice ocorre quando Batseba fecha abruptamente a porta do porão, fazendo com que Carolyn caia a escada abaixo, mergulhando-a em mais um momento aterrorizante. No andar superior, Cindy experimenta mais um episódio de sonambulismo, provavelmente influenciado pelo espírito de Rory, que parecia tentar protegê-la. No entanto, desta vez, a presença sinistra de Batseba entra em cena, intensificando o conflito espiritual dentro da casa. A chegada dos Warrens, depois de noites consecutivas de puro caos, Carolyn e Roger decidem procurar ajuda. Em 1º de novembro de 1971, recorrem a renomados demonologistas e investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Ao cruzar a porta da casa, Lorraine imediatamente percebe uma presença obscura envolta na família. Batseba, por sua vez, reconhece o perigo representado por Lorraine e começa a traçar maneiras de afastá-la. A entidade passa a persegui-la, ligando-se a ela e seguindo-a até sua residência, onde observa tudo o que é importante para a investigadora. Lorraine recebe um medalhão de sua filha, Judy,
E Bathsheba testemunha esse momento, identificando um novo alvo. Na noite seguinte, os Warrens retornam à propriedade para realizar uma investigação mais aprofundada. Ed espalha objetos sagrados pela casa, tentando provocar uma reação dos espíritos. Às 21h18, ocorre uma manifestação na adega. No entanto, ao explorarem o local, não encontram nada suspeito. Pouco depois, Bathsheba tenta atacar Carolyn, batendo violentamente uma porta contra ela. Mas, por sorte, Carolyn consegue desviar a tempo. O desgaste emocional e físico já começava a afetá-la gravemente, exatamente como Bathsheba desejava. Estou exausta. Preciso descansar um pouco. Essas noites mal dormidas estão acabando comigo. O controle de Bathsheba sobre Carolyn. Esse momento de fraqueza deixou Carolyn vulnerável. Enquanto Lorraine saía para ajudar com a roupa, um olhar trocado entre as duas foi o prenúncio do que viria a seguir. Quando Carolyn adormeceu, Bathsheba aproveitou a oportunidade para atacá-la. A entidade invadiu seu corpo, despejando uma substância nojenta em sua boca. Um clássico método de possessão em histórias paranormais. Quando Lorraine retorna ao quarto, encontra Carolyn agindo normalmente. Mas na verdade Bathsheba já estava no controle, manipulando-a para esconder sua presença. Naquela mesma noite ocorre mais um episódio de sonambulismo. Mas desta vez Lorraine descobre a passagem secreta atrás do guarda-roupa. Ao investigá-la, acaba despencando diretamente no porão escuro e úmido. Desesperada para sair dali, Lorraine se vê cercada por uma força maligna. Bathsheba não estava apenas atacando a família Perron. Agora também via Lorraine como uma ameaça direta. E faz sentido. Lorraine não era apenas uma investigadora. Sua postura maternal e protetora contrastava diretamente com a obsessão de Bathsheba pela casa e pelo controle sobre Carolyn. A bruxa, então, decide enviar uma mensagem clara. Ela agarra o medalhão de Lorraine, o mesmo que Judy havia lhe dado, como uma ameaça silenciosa. A implicação era evidente. Se Lorraine e Ed não parassem com a investigação, Judy poderia ser a próxima vítima. Foi nesse momento que a atividade paranormal atingiu um novo patamar. Objetos começaram a se mover sozinhos, caindo de forma violenta pelo chão, enquanto gritos angustiantes ecoavam pela casa. O alvo agora é Judy. No dia seguinte, Bathsheba decide intensificar seu jogo. Lorraine é tomada por uma visão macabra. Sua filha, Judy, aparece flutuando inerte nas águas de um rio. Essa não era apenas uma premonição sombria, mas um aviso direto. Bathsheba não estava mais apenas assombrando a família Perron. Ela estava disposta a seguir atrás de qualquer um que representasse uma ameaça à sua permanência na casa. A luta contra o mal estava prestes a alcançar seu ápice. Assim como Christine na propriedade Old Arnold, Judy também é despertada por algo sobrenatural puxando seu tornozelo. Ao se levantar, percebe que Bathsheba libertou a boneca amaldiçoada Annabelle de sua caixa de proteção, encontrando a sinistra entidade balançando com ela em uma cadeira. Essa é a ameaça mais grave até o momento, pois Bathsheba não apenas coloca Judy em perigo, mas também pode estar libertando outra força maligna, Malthus, que está ligado à boneca e deveria permanecer selado dentro do estojo. No entanto, nada mais resulta desse evento por quase um ano, já que os pais de Judy chegam a tempo de salvá-la, e de forma misteriosa, Annabelle retorna para sua caixa. Tentativa de sacrifício. Na mesma noite, o mal tenta mais uma vez sacrificar uma criança em nome de Satanás, usando Carolyn, que estava possuída, para raptar Christine e April. Tecnicamente, não se pode dizer que uma mãe sequestrou seus próprios filhos, mas neste caso, Carolyn não estava no controle de si mesma. O objetivo era que ela repetisse o ato que havia cometido mais de um século antes, sacrificando um filho ao demônio. Christine pergunta: "Para onde estamos indo, mamãe?" "Para uma viagem incrível às Bahamas." Mas, na realidade, elas voltam para a casa assombrada. Assim que chegam, Drew percebe que algo está errado e tenta intervir. Carolyn leva as meninas para o porão e tenta atacar Christine com uma tesoura. Drew consegue segurá-la. E quando Ed Warren e o policial Brad Hamilton chegam, é preciso o esforço de 3 homens para arrancar a arma de suas mãos. Eles tentam tirá-la da casa e levá-la a um local sagrado, mas isso faz com que marcas apareçam por todo o seu corpo.
algo que já vinha acontecendo desde sua chegada à residência. Além disso, sua pele começa a queimar ao tentar cruzar a porta de saída. Ela não pode sair daqui. O que você quer dizer? Se atirarmos, a bruxa vai matá-la. Sem outra alternativa, eles a amarram a uma cadeira para realizar o exorcismo. Durante o ritual, a casa inteira começa a tremer, e pássaros colidem contra as paredes em todas as direções. Quando Ed ordena que Bathsheba se revele, em vez de Carolyn, é o rosto da bruxa que surge entre os lençóis. Ela se ergue do chão, vira de cabeça para baixo e tenta atravessar o teto, rindo de suas tentativas de contê-la e afirmando que Carolyn já estava perdida. Carolyn consegue se libertar e parte para atacar April com a tesoura. Em um último recurso, Ed chama Bathsheba pelo nome e a condena ao inferno. No entanto, isso pode não ter sido o único fator que a derrotou. Apesar da possessão, Carolyn ainda estava consciente em algum nível. Uma memória do dia em que foi à praia com sua família ressurge em sua mente, e esse amor puro é o suficiente para repelir a entidade. No fim, foi o vínculo maternal de Carolyn que a ajudou a superar a influência de uma bruxa que no passado havia sacrificado seu próprio filho ao diabo. Por fim, Carolyn expulsa a presença maligna de seu corpo, encerrando o tormento causado por Bathsheba Sherman na família Perron. No entanto, isso não significa que essa entidade tenha desaparecido para sempre. Malthus liberta Bathsheba. O espírito foi aprisionado dentro da caixa de música infantil e levado pelos Warrens para ser guardado com segurança em seu museu de artefatos amaldiçoados. Tudo permaneceu relativamente calmo por quase um ano. No entanto, em setembro de 1972, quando os Warrens estavam fora investigando outro caso, uma babá foi contratada para cuidar de Judy. A babá convidou uma amiga para ajudar a comemorar o aniversário de Judy, mas essa amiga acabou, acidentalmente, libertando Malthus, o demônio associado à boneca Annabelle. Como foi demonstrado anteriormente, Malthus tem a capacidade de atrair outras entidades, e isso resultou em uma verdadeira invasão de espíritos na casa, todos os quais Ed e Lorraine haviam aprisionado ao longo dos anos. Não vemos Bathsheba se manifestando de forma visível nesse momento. Mas há um detalhe importante. Judy é novamente puxada pelo tornozelo, exatamente como ela e Christine Perron haviam sido no ano anterior. Isso pode indicar que Bathsheba e Malthus estavam agindo juntos contra Judy, assim como fizeram anteriormente. Ou talvez Malthus tenha aprendido essa tática com Bathsheba e a replicado por conta própria. De uma forma ou de outra, fica claro que Bathsheba Sherman ainda tem influência no mundo dos vivos, independentemente de sua presença ser visível ou não. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Não percam as próximas misteriosas e impactantes histórias do sobrenatural. Não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para novos conteúdos assustadores. Ative o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!